Olá, meus amigos da X da Questão. Estamos aqui hoje, dia 21 de outubro, para fazer mais um programa do X da Questão, uma semana repleta de assuntos muito importantes. Vocês que estão nos vendo aí pelo YouTube ou pelas redes sociais, ou mesmo pela Connect TV, já perceberam que o Eudes fugiu da raia hoje de novo. Não quis saber de nós. Mas eu, o meu amigo Renato e o meu amigo Silvio estamos aqui para conversar com vocês sobre os importantes assuntos desta semana. Então, sejam muito bem-vindos para participarem conosco, nossos amigos da Connect TV aqui do Brasil, da Connect TV dos Estados Unidos e de Portugal. Só lembrando, a partir de março teremos também Connect TV em São José do Rio Preto e teremos outras novidades também a seguir. Mas vamos conversar um pouco. E, em início, vamos abrir aqui espaço para que o nosso amigo Renato e o nosso amigo Silvio possam dar o seu boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de onde é que está sendo assistido o programa neste momento. Vamos lá, Renato. Olá, meu amigo professor Pilão, meu amigo, colega Silvio, lá dos Estados Unidos. E como o professor não completou, então deixa eu completar aqui para bem da verdade, né? O Eudes, nosso chefe aí, a bem da verdade. Ele está se preparando aí com muitas coisas, inclusive uma viagem agora no Carnaval, vai deixar o Carnaval do Portugal, deixar o Carnaval do Brasil para ir passar o Carnaval lá nos Estados Unidos, ao lado do Silvio. Mas ele vai trazer novidades, está indo para lá para expandir mais essa rede da Connect TV, não é isso, professor? Isso, é isso mesmo. E o Silvio vai ter que pagar o almoço lá, né? Ficou definido isso no último programa, não foi isso? Não. Eu cumprimento todos vocês aí, o Eudes também, que deve estar lá trabalhando no Portugal ainda, mas deve estar ligado aí na Connect TV, ou vai assistir depois. Então, muita felicidade, está fazendo mais esse X da Questão hoje, sexta-feira, 21 de fevereiro, né? O mês é curtinho, já está acabando, nem mais começou, já está acabando aí. E é um prazer, estamos falando aqui mais uma vez da querido bairro de São Francisco, zona oeste da cidade de São Paulo. Agora aqui, segundo a meteorologia aqui, 30 graus, parcialmente ensolarado. Que coisa, hein? Aqui em Moema também estamos com alguma coisa como 30 graus, mas aqui está meio nublado, o Renato, não está tanto sol, não. E aí nos Estados Unidos, em Massachusetts, como é que está, o meu amigo Silvio? Bom demais, professor Pilão, Renato, Jefferson no controle, toda a nossa audiência digital que não tem fronteiras para o mundo. Olha que delícia, né? Aqui também tá 30 graus, viu, professor? Mas 30 Fahrenheit, que traduzindo para os céus dá 0 grau. Mas tem um dia ensolarado essa sexta-feira, com muitos assuntos aí para a gente resumir. E só um pitacozinho aí, tá acontecendo aqui nesse final de semana o CEPAC, que é o encontro dos conservadores na capital americana de Washington, inclusive com a participação aí de deputados e senadores brasileiros nesse CEPAC, e ao qual a gente espera que o presidente Trump vá falar no último dia, que vai ser nesse domingo. E também aproveitando a falar do Trump, né, parece que nós, pagadores de impostos aqui, teremos uma surpresinha com essas descobertas aí de fundos que foram mandados, são toda dessa dinheirama toda, reverter aí um valorzinho pequeno, viu, professor? Não sei, é promessa, não sei se vai chegar aqui no nosso bolso de $5 mil para cada pagador de imposto. Você acredita nisso, professor? A coisa está realmente caminhando aqui para um caminho muito bom, viu, professor? Pois é, saiu uma pesquisa de que o Trump perdeu popularidade, né? Que estaria empatado a adesão a ele e contra ele estaria empatado. Não sei como é que vocês estão vendo isso aí, mas no Brasil é perdendo popularidade em função das ações que ele tem tomado. Eu não sei se é verdade, não. Fake news. Eu também, se eu tivesse que falar, eu diria que sim, porque me parece que os norte-americanos estão felizes com a forma como ele está conduzindo a brincadeira, né? Bem, vamos nós. Esse, inclusive, pode ser um dos nossos assuntos de hoje, mas eu queria começar antes pela PGR, né? Procuradoria-Geral da República, o GONE, resolveu que vai... Resolveu não, já mandou, né? Já mandou para o Supremo o caso do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 33 outras pessoas. Então, nós temos aí 34 pessoas para serem indiciadas e julgadas, se for o caso, se for atendido, se for acatada a denúncia, né?
Meu amigo que vai ser, né? Eu ia dizer o seguinte, se você achava que o Bolsonaro ia ser preso, essa é a pergunta. Você acha que o Bolsonaro será preso? Eu já venho falando há algumas semanas que é só uma questão de esperar o dia, né? Mas que a sentença já está posta. Mas nem todo mundo tem a mesma visão. Você tem essa visão de que Bolsonaro será preso? Como é que você viu essa história toda que explodiu essa semana, exatamente no dia em que saiu a pesquisa que a popularidade do Lula caiu para 24%. Eu não sei por que foi no mesmo dia, mas, enfim, veio no mesmo dia a notícia. Para mim, né, professor? Sim. Eu também, sabe, desde que surgiu lá essa fantasia de 8 de janeiro, e aquele inquérito que não acaba nunca, inquérito sem fim, fake news, ele só inclui ali pessoas da direita, pessoas que pensou contra a esquerda, tá livre. Eles nem falam nada e a imprensa comprada também, a imprensa do esquema, vai na mesma linha, porque eles sabem, não vão ficar alimentando a ideia contrária. Mas, e agora, mais uma, ele já vai enviar para receber essa denúncia na primeira turma. Primeira turma, de memória, eu vou tentar lembrar aqui, é o próprio Xandão, o chefe, né? O presidente, o Dino, o Fux, a Carmen e o Zanin. O Zanin era advogado do Lula. É coisa meio absurda, que qualquer outro país mais sério não vai entender. Renato, mas não é só o Lula. Tudo bem, eu entendo. É o esquema aqui no Brasil, de presidente poder indicar o seu advogado pessoal, que foi até ontem, ele vira ministro. E aí também ele não se sente impedido para julgar processos, que está o Lula, que está o Bolsonaro, que está... Quer dizer, é uma coisa meio absurda, por isso que eu nunca levei a sério mesmo. Já tivemos STF, formação, sem dúvida, com excelentes ministros, sabe, excelente. Até o Joaquim Barbosa, indicado lá pelo Lula, pelas cotas, né? O Lula falou, vou indicar um negro pelas cotas, só que saiu pela culatra, porque esse negro não leu a cartilha, depois fez alguma coisinha meio errada, meio à la esquerda, mas naquela hora do mensalão ele fez direitinho, mas eu também já sabia, ele vai ser preso. Só que eu repito, é um tiro no pé, essa ficção aí, do 8 de janeiro, ficção, uma peça grotesca, eu acabei de ler agora aqui, que nem a PF entrou na onda, porque tem coisas lá que o nosso Paulo Gonet, tem gente que já mudou esse sobrenome aí para coisa bem feia, né? Mas incluiu ali, Silvio, fatos, segundo eles, que nem a PF investigou. Olha só, eles passam por cima da PF para criar a narrativa, vai para a primeira turma, aceita, vão condenar, vão julgar, querem julgar dentro de 2025, diz que é para não afetar o processo eleitoral, vai ser. Só que eu repito, gente, tiro no pé. Porque o Bolsonaro, 50 milhões de votos. Lula, por aí, via TSE. Só que nós temos 170 milhões de eleitores. E nós vamos ter um termômetro muito bom agora de 16 de março, que já está sendo convocada uma tremenda, até o Musk já chamou essa manifestação aí que vão pedir impeachment do Lula contra o nosso amigo aí, o ditador / ministro Xandão. Uma coisa que é tiro no pé, porque ele preso, vamos supor, vai ser elegível, tudo bem. Só que o país aqui me dá esperança de como direitista, que é um país que não tem segurança jurídica. Não tem. O Lula foi condenado em todas as instâncias. Até recurso negado no STF, que depois arrumou uma brechinha, nem brecha. Eles inventaram. Derrubaram todas as decisões deles. No judiciário brasileiro, depois o Lula lá. Então, daqui a pouco muda tudo, o Bolsonaro pode se tornar elegível antes de 2026. Outra coisa, se ficar inelegível até 2030, o Bolsonaro é novo, inclusive. E ele preso, aí ele vai eleger Zema, Ratinho, o Tarcísio, a Michelle, ele elege de pé nas costas. Então, eles estão desesperados e não estão percebendo o tirambaço no pé. Tanto é que umas coincidências, vamos comentar aí durante o programa, coincidentemente, né, ele sai do X agora, diz que estava 1 ano sem postar, e sai do X agora, justamente agora, onde tem sentença contra o Xandão aí nos Estados Unidos.
Então, para começar, mas eu esperava que ele fosse preso. E eu até torço, prenda mesmo. Eles vão ver aonde eles vão levar essa direita. Não sei para o nosso amigo professor, né, Silvio? Mas eu entendo que ele será preso, sim, não tem como. A denúncia foi feita para prender, foi feita em cima do que era possível falar, né? Falar, retórica, né? Foi feita em cima do que era possível falar, mas, enfim, tem uma série de fatos associados. De qualquer forma, Silvio, deixa eu perguntar para você uma coisa. Nós temos um Supremo Tribunal Federal. São 11 ministros. 11 ministros que representam a mais alta corte. Por que só 5 julgam? É preguiça de trabalhar? Como é que é isso? Nós vamos dividir aqui. Não, vocês fazem essa parte. Você está parecendo um menino de escola quando faz trabalho? Um faz um pedaço, outro faz outro pedaço, junta tudo, né? Eu acho que isso não está certo, né? Mas como é que é a sua visão com relação a isso? Eu não estou falando do caso do Bolsonaro, não, tá? Eu entendo assim, ó, tudo que chegar na Suprema Corte é de extrema importância. Se não for de extrema importância, não deveria estar na Suprema Corte. Aí você pega e divide os 11 ministros, nós temos 11 ministros, bancamos financeiramente os 11 ministros, economicamente custa uma nota para o país, né? O mais caro do mundo, é o sistema judiciário mais caro do mundo, e aí só 5 julgam. É a turma A, é a turma B, é a turma 1, é a turma 2. O que você tem a falar a respeito disso? E eu queria que você emendasse, quando fosse falar disso, lembrando que o que deu origem à PGR é a delação premiada do Mauro Cid, que o Alexandre de Moraes disse a ele o seguinte: olha, o delator, que não é delator, colaborador. Colaborador. Olha, colaborador. Aí eu estou lendo em aspas. Tá? Delator é a palavra mais certa, professor, porque é dedo duro. Você vai dedar para si. Para ter alguma vantagem. Para ter alguma vantagem. E aí ele disse o seguinte, ó. Eu estou lendo entre aspas, tá? Eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e a responsabilidade do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior, diz o Alexandre de Moraes. E disse assim para ele: aí você que sabe, você fala o que você achar que deve. O que é que vocês têm a dizer sobre isso, Silvio? Eu já vou entrar na repercussão da própria mídia brasileira, né, que só tem uma, né, do consórcio, que por enquanto está se assegurando, né? Inclusive o comentário de uma apresentadora, que lá já não é mais jornalismo faz tempo, né? Que é a Ana Flor, ela falando que ele estava num local calmo, sereno, então ele não foi pressionado a nada, né? Enquanto a Folha, Estadão, todos os outros, né? O Metrópolis, né? Dizendo que o cara foi ameaçado. Ali é ameaça. Quando você faz aquela inquisição, porque é uma inquisição coerciva contra a pessoa, ameaçando seus familiares, independente, entendeu, do Mauro Cid ser um militar de batalhão de experiência, né, daqueles de como é que chama? Super G, aquelas coisas, né, eu esqueci o nome que se detalha para esse tipo de policial, né, para esse tipo de militar, né, que ele é treinado para sofrer... Operações especiais lá. Exatamente, professor. Então, o que a gente vê na realidade é que não só isso, porque todo esse inquérito é baseado nessa delação. Foi o que tentaram fazer com o Martins, né? Com o outro que deixou ele preso por 6 meses, continua ainda preso, porque por mais que ele esteja lá na casa dele, lá no Paraná, ele está com coleira no calcanhar, né? Está com uma tornozeleira, não pode se comunicar pelas vias sociais. Então, a base de tudo isso, que já é ultrajante com G, né? Ultraje com G, né? Não tem fundamento nenhum. Ali só tem suposições. É o táxi que não veio, você entendeu? A arrecadação do dinheiro, a combinação com outras pessoas que ali por e-mail. Então não há fundamento. Eu vejo que... Sem falar que o Bolsonaro estava na Disney, estava em Orlando. Exatamente. Então ele estava fazendo um golpe junto com o Mickey e o Pateta. Então, sabe, à distância. Né? Então, o que o professor falou e o que o Renato acabou de comentar é basicamente isso, né? Está tudo formulado, né, para que ele seja preso antes do ano que vai ser o ano de decisão para as eleições de 2026.
E mais a gente tem o contraponto do próprio plenário do Supremo, que está, pelo menos nesse momento, a gente está vendo aí que o pessoal não quer que deixe para fazer uma decisão tão importante como essa denúncia, para uma seleta turma, e que tenha que ser jogado para o plenário presencial, não tem mais. Porque o pessoal está agora com esse negocinho facilitou a vida, né, dessas personalidades da nossa elite jurídica brasileira, o lance da época da Covid, que para não, né, se misturar, aliás, tem repercussões muito negativas a respeito daquela política da picadinha, que agora está ecoando, principalmente no Rio de Janeiro, né, que foi dado ganho de causa para uma grávida que faleceu devido às complicações de uma das vacinas que foram aplicadas aí no Brasil, como aqui nos Estados Unidos, como no mundo todo. Mas esse não é o assunto agora. Então, o que aconteceu é que eles estavam praticando essa home office, né, para fazer as decisões. Uma tão importante como essa não é, por mais que todo o processo seja viciado, enviesado, para fazer exatamente aquilo que eles querem, é tirar a pessoa do Bolsonaro, nada, não que isso vai adiantar alguma coisa para as próximas eleições, o Renato acabou de mesmo mencionar, porque o Bolsonaro, por mais que muita gente não goste do jeitão dele, bronco, não sei o quê, ele é uma personalidade, ele é uma atitude da parte conservadora e de direita do brasileiro. Então, por mais que você tire ele, que você mate, que você suma com ele, vai ficar, né, todo o trabalho e toda a onipresença dele na parte da direita. Isso não vai adiantar de nada. O que pode causar é uma evolução nacional, diferente do que foi quando o cachaceiro foi preso lá ficou lá no hotel lá da Polícia Federal em Curitiba, né, por 540 dias, se não me engano, 541 dias, né? Mas aí seria totalmente diferente. Aí pode-se ocorrer com essa decisão, né, desse colegiado, né, da primeira turma, de que haja numa decisão nacional e que pode convulsionar toda a nação. Eles são essa possibilidade que eles estejam pensando de um convulsionamento nacional, não só da população, mas das outras elites que estão compactuando com essa atitude de duas eminências, na realidade, do Supremo Tribunal Federal, encabeçada por esse que agora está tendo problemas fora do próprio Brasil, professor. Pois não, deixa eu só fazer um comentário antes da gente seguir para outro assunto. Acho que vale a pena fazer mais uma rodada, o Renato e Silvio, porque seguramente é o assunto mais importante da semana, né? Os 5 que estão por julgar, né, pelo menos até o momento, por julgar o Bolsonaro, 4 deles foram colocados pelo PT. Você tem o Dino, que foi colocado pelo PT, você tem o Zanin, que foi colocado pelo PT. Advogado pessoal dele. Advogado pessoal dele, ministro da Justiça dele. E você tem também o Fux, que foi colocado pela Dilma, e você tem a própria Carmen Lúcia, que também foi colocado pela Dilma. E depois nós temos o Moraes, que foi colocado, na verdade, pelo o anterior pelo Temer. Michel Temer. Pelo Temer, e que é desafeto aberto, sabido do Bolsonaro, né? Então, se alguém tinha aqui, o Renato citou que ele tinha que se mostrar impedido, né? Se alguém tinha que se mostrar impedido, seriam os 5, na verdade. E além de os 5 se mostrarem impedidos, a gente não pode esquecer que o Alexandre de Moraes, pela delação, foi jurado de morte. Então ele vai julgar alguma coisa, ele é vítima, e ele vai julgar alguma coisa que ele é vítima. Então eu queria que a gente desse uma passada, mesmo que rápida, por algumas questões que eu acho que são importantes. Uma delas é essa: qual é a capacidade que estes 5 têm de se colocarem absolutamente à parte das suas tendências e preferências políticas para julgar essa causa. Uma outra questão que eu queria que vocês me dissessem: nós estamos reclamando há muito tempo, há mais de um ano, né? Porque o 8 de janeiro já tem mais de um ano, nós estamos reclamando há muito tempo que não tem conduta individualizada. Tem 23 pessoas indiciadas. Qual é a conduta de cada um? Qual é o crime individual de cada um?
Como é que isso aí está sendo feito? Né? Porque da forma como o que eu vi, o que eu li, o pedaço que eu li já dessa questão toda, é assim, ó, esse grupo não tem RG, não tem CPF. Como é que faz isso, né? Todo mundo recebe a mesma pena, 17 anos e 4 meses, igual no 8 de janeiro? Vamos Renato? Vamos lá. É incrível, né? Eu nem procurei ler, viu, professor? Profundamente, não. Eu estou vendo pelo que os caras falam, os outros grandes sites entram a fundo e falam, porque desde que eu comecei a escrever política mesmo, entendeu? Já faz quase 40 anos, só escrevendo sobre política, porque antes escrevia muito sobre polícia também, segurança, e eu discuti e critico a forma no Brasil, porque Estados Unidos pode ser indicado pelo presidente, sabatinado pelo... Mas aqui é diferente. Aqui a nossa Constituição ela é analítica, né? Ela é analítica. Então, enquanto um ministro, o senhor que me corrija aí, mas tem poucas dezenas de processos que chega na Suprema Corte, aqui no Brasil eles têm milhares e milhares, pilhas, tudo chega lá para esses ministros decidirem, analisando caso a caso. Tanto é que chega no ministro caso de capivara, caso de um gato. Agora vai chegar, com certeza vai chegar lá, porque estão investigando se o Lula come ovo do jabuti lá do Alvorada. Isso vai acabar estourando lá. Então, o nosso STF é essa coisa. Acho que deveria já ter há muitos anos passado PECs aí para mudar o tipo de indicação, porque fica essa verdadeira zona, né? Porque nos Estados Unidos, a turma comum que anda no metrô não conhece. Se tiver um ministro ali do STF perto, eles não sabem. Agora, no Brasil, como os caras querem ser mais políticos, legislar inclusive em causa própria, eles não podem andar. Esses caras andam tudo com carro super, hiper blindado, que senão pode sofrer um atentado, sim. Eu estou aqui pregando atentado? Não. Eles que criam uma situação muito adversa para eles. Estava falando dos 5. Todos os ministros aí, fora os 5, né, reclamaram que não é um caso qualquer para ir para uma turma ou outra. É um caso de um ex-presidente da República. Mas não é porque eles estão a fim de livrar. Porque mesmo se os dois lá, o Cássio Nunes ou Mendonça, votarem a favor do Bolsonaro, os outros todos vão votar. O que eles estão querendo é que não fique só os 5 aparecendo no holofote. Porque o PT já sugeriu, para vocês terem uma ideia, já sugeriu que o inquérito, que o julgamento seja transmitido ao vivo, Silvio. Não sei se você já leu isso. O PT está pedindo ao Supremo que as sessões do julgamento sejam transmitidas ao vivo, ou seja, espetáculos. Então, os outros ministros querem lá, eles querem também ter voz, de falar lá meia hora, 1 hora, tá entendendo? E para julgar. A sentença já está pronta desde o início. Como o Cid aí, ele falou em algum momento, não, a justiça é o Careca, a justiça é o Xandão. Ele é vítima, você falou uma coisa agora, ele é vítima do inquérito. Falam, queriam matar o Bolsonaro, queria matar o Lula, ele assinou, segundo eles. Então, como é que o cara é vítima, vai julgar? Tinha que pôr na mão de qualquer outro ministro, mas não na dele. Tá entendendo? Isso não pode, isso cai por terra. E aí, sobre essa ameaça também, que o advogado do Bolsonaro já falou que uma das coisas ele vai pedir a anulação da delação do Cid. Porque ele sofreu uma pressão, gente. Ele só faltou o ministro, uma farda, pode dizer que ele era militar, do AI-5, lá de trás dos militares. Quando eu fazia polícia, logo no início, não é degradando o jornalismo policial, muito ao contrário. É a base de qualquer um bom jornalista, que eu fazia segurança. Minhas páginas, minhas matérias eram lidas desde por promotores, delegados, juízes, lá em Piracicaba, principalmente. Então, eu vi muitas vezes aqueles caras, crime comum, chega lá na delegacia, nos fundos da delegacia, o Silvio deve ter acompanhado isso, o cara era jogado a cabeça dele no barril para ele confessar. E perante aqueles brutamontes de investigadores, o cara confessava que estuprou a mãe, meu amigo. Agora, você imagina, um cara ali, medroso, diante de um ministro que era poderoso até aquele momento, o cara confessar, olha, ou você confirma as suas delações, ou as investigações vão continuar, você vai voltar para a prisão, e nós vamos investigar o seu pai, prender o seu pai, a sua esposa e a sua filha. Meu amigo, é complicado mesmo para um cara que veste farda, tá entendendo? Até porque a gente sabe muito bem de como estão esses generais, coronéis nossos, de alguns anos para cá.
Entendeu? Então, é lamentável que isso vai para a quinta turma, devia ir para todo o plenário, sim, apesar de já saber que vai para todo o plenário, a sentença já está pronta. Sim, com certeza. Primeira turma, Renato. Mas é que você falou quinta turma, é primeira turma. Silvio, na verdade, a gente pode dizer que essa delação é a delação do medo? Na realidade, eu ainda estou com um negocinho na minha cabeça. Eu sei que não é um assunto, é uma coisa minha. Um força especial, você entendeu? Naquele momento em que ele fala que ele vai incluir, vai retirar lá a condição de prisão, vai botar ele de volta na prisão, ameaçando o pai, que também é militar, e a filha, a mulher, e mais a filha mais velha. Eu nunca fui, não pertenci ao Exército, mas se eu fosse do Forças Especiais, onde eu sou treinado para sofrer choques, o Renato mencionou na época do regime militar, né, tinha aqueles interrogatórios, né, onde o cara ficava... Mas não era só no regime militar. Era depois da redemocratização nas cadeias, nas delegacias comuns, isso aí em 1980, 90. Não, eu estou falando, dessa época aí em que o policial ele chegava lá, dizia, não vai falar, tinha uma salinha, né? Ia lá na salinha, e nessa salinha tinha uns fios elétricos, tinha um tanque, né? E o cara, ele entregava até Deus, né? Ele entregava Deus, né? Tudo aquelas coisas todas. Mas o que eu estou falando é que para um Rambo brasileiro, até nisso a gente não é bom, né? Que coisa, né? O cara é um força especial. O que ele deveria falar na hora ali é o seguinte, eu não tenho nada para falar, quer me prender? Me prenda. Você entendeu? Me prenda. Eu vou ficar preso. Aliás, como o Bolsonaro falou agora, né? Ele está se lixando. O Martins ficou lá, como é que chama lá o menino? Felipe Martins. Felipe Martins ficou 6 meses e agora veio à tona o que ninguém sabia, porque foi entregue para aquela comitiva, né, da OEA, né, da liberdade de expressão, né? Aquela é da liberdade de expressão, aquela não é de direitos humanos, mas foi entregue para ele, né, que o Felipe Martins ficou 10 dias na solitária, sobre o pretexto de proteção na prisão em que ele estava. 10 dias de solitária escura. 10 dias. Nós estamos falando de terror mesmo. E o cara não abriu a boca. Se ele tivesse alguma coisa para falar, você entendeu? Que ele tivesse, ele falaria nessas circunstâncias. Ele não falou nada. Aí forças especiais desse... muito paraguaio, por sinal, desculpe os paraguaios, né? Mas, que isso. Mas que houve, obviamente, a ameaça, eu não sei se isso foi intencional, né, por parte dele, para poder ter esse resguardo, porque viria à tona, né, como veio, essa parte da denúncia, ela já foi direta ao tal dos direitos humanos, da OEA, já foi, e também para o escritório de Haia. Então, aí um congruente muito, mas muito gigantesco, porque isso não vai terminar por aqui. Diferente do Renato, eu assisti aquele ex-procurador que virou deputado e foi cassado pelo sistema, o Deltan Dallagnol. Ele explanou direitinho todo o processo, tá? Aliás, o Deltan Dallagnol, para quem não sabe, né, ele não está nos livros de história, mas tudo, né, aconteceu da Lava Jato ter sido expurgada, né, por causa do Deltan Dallagnol. Porque quando o descomunado, o cachaceiro, foi preso, ele gritava de forte pulmão, lá do fundo do pulmão, chamando o Supremo de acovardado e aonde estava a Rosa Weber, porque isso não iria parar nele. Está aí a mensagem que ele mandou naquele momento que ele estava sendo encaminhado para a carceragem. Foi o Dallagnol que estava mexendo nas transações do COAF, para quem não sabe, né? O COAF é aquele que mede, faz a fiscalização dos montantes de dinheiros enviados para paraísos fiscais, né? Aquela coisa. Determinado valor. Movimentação financeira. O Deltan Dallagnol estava mexendo nas contas dos ministros. E eles, obviamente, o COAF, alguém do COAF, passou a informação, e aí saiu aquela matéria do
amigo do meu pai, que foi censurado. Começou tudo ali, viu, professor? Com certeza. Começou tudo ali por causa do Deltan Dallagnol, menino, assim, Fabianinho, que nem o professor, viu, Renato? Fabianinho, ele não sabia onde ele estava mexendo. Vamos aproveitar o Fabianinho para a gente fechar esse assunto, falar um pouquinho do Alexandre de Moraes, mas sob outra ótica. A gente não pode também, em hipótese alguma, dizer que não aconteceu nada. Não porque está lá. Tem uma minuta de golpe, que não é de golpe, não tem nada a ver com golpe, mas tem lá uma minuta, que eles estão chamando de golpe. Tem lá a questão do punhal verde e amarelo, que eles estão chamando de tentar assassinar. Tem lá a reunião do pessoal do exterior, que o Bolsonaro podia fazer, mas ela existiu. Tem lá, ou seja, a gente não pode negar que as coisas aconteceram. Quando a gente diz que as coisas aconteceram, eu entendo que vocês também devem pensar dessa maneira, porque está lá, não é fato, não tem o que discutir. Não fica estranho o Bolsonaro não querer se defender de maneira correta? Eu entendo qual é a reação dele. Eu não tenho nada a temer, eu não fiz nada. Ele está tendo uma defesa política, e ele é político, é isso que ele tem que fazer, não estou recriminando. Mas não é muito estranho dizer assim. Não, mas o tribunal é político também, professor. Pois é, mas o tribunal é político, mas ele prende. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não era mais fácil dizer, não, isso teve, mas não era com essa intenção. Por exemplo, 142 nós analisamos. Qual é o problema de eu ter analisado 142? Ou qualquer coisa parecida? Não seria um caminho mais lógico de defesa? Deixa o Renato falar, depois você fala, Silvio, que você acabou agora, só para o Renato falar um pouquinho, aí você volta. Ô, professor, aconteceu, todo mundo viu, gravado lá no 8 de janeiro, todo mundo viu o que aconteceu. Só que, o senhor sabe onde o Lula estava? Que ele falou depois, agora recentemente, ele falou que por pouco ele e o Xandão não teria morrido naquele golpe. O senhor sabe onde o Lula estava? Em Araraquara. A mais de 800 quilômetros de Brasília. E o Xandão eles aproveitaram, foi a armação, porque o outro general, G. Dias, careca, estava lá dentro distribuindo água e sendo um cicerone ali dos caras que estavam lá dentro. O que aconteceu, aconteceu. Mas eles pegaram uma coisa muito bem feita, pegaram os caras que estavam nos quartéis, e já está claro agora que alguém do quartel não deixou o Tcheira sair de lá, porque eles iam pegar, eles armaram. Com certeza. Então o Bolsonaro está falando, estou pouco me lixando do que aconteceu. Sabe por quê? Porque, mesmo que ele não derrube delação, porque esse careca aí, o Xandão, ele não está numa boa situação, não. Eles vão correr com esse negócio, vão atropelar, mas do outro lado também tem advogados, né? Tem juristas. Aliás, onde estão esses juristas aí para contrapor? Então, tem os advogados. Diz que esse advogado aí que está com o Bolsonaro e um outro também, são muito bons. Tá certo que ele vai enfrentar, no mínimo, 9 ministros. Que já estão com a sentença pronta. Lá, eles só vão ler. E aí, vão falar, vão aparecer na mídia, vão votar depois de 30 minutos, 40 minutos. Eu estou com o relator. Eu estou com o relator. A palavra maior no final de cada, eu estou com o relator. Voto com o relator. É isso que vai sair. Pode gravar e me cobrar depois. Com exceção de 2, talvez. Entendeu? Por causa desse próprio contexto de formação dos ministros. Se nós tivéssemos lá ainda um Brito, sabe? Até um Joaquim Barbosa, alguns caras atrás, lá, que eu não lembro agora de nome os ministros, mas até recentemente, não precisa ir muito lá atrás, aí ia ter contestação. Ia ter contestação, porque agora, olha só, professor Estil, ministro da Defesa do Lula, José Múcio, ele veio e falou, gente, isso tem que ser diferente. O senhor acabou de falar agora, na bloco anterior. É tudo jogar divide em 3 blocos, todo mundo são iguais. Todo mundo tentou matar, todo mundo fez isso, nem crime de assassinato e de ocultação de cadáver, os caras separam as coisas, porque 2 caras não dão o mesmo tiro, né? Cada um tem sua função, um determinado ilícito penal, e agora não, tudo igual. Então, temos advogados bons. Vai ter contestação, sim, porque até fora temos alguns jornalistas, Revista Oeste, tem uns caras bons que vão aí para fora, ou que estão lá fora, que vão contestar. Acho que é Pedro Vaca, veio agora, não vai ficar de nada. Temos agora a CEPAC, que está acontecendo agora nos Estados Unidos, com parlamentares brasileiros, com presidentes de direita, extrema-direita do mundo inteiro aí,
e o Trump, que foi chamado pelo nosso grande presidente aqui de 9 dedos, de fascista e nazista. Então, queira ou não, o Lula está querendo. Está querendo pedir que o Trump mude algumas coisas que ele determinou, mas não vai mudar. Como ele fala que o Trump foi eleito para dirigir os Estados Unidos, e ele o Brasil, é isso mesmo que o Trump vai fazer. Eles não têm diálogo, e agora está essa CEPAC aí, então as coisas não vão passar assim tão certinhas como os fabianinhos da vida acreditam. Não vai prender, vai estar... Não, vai. E prendam para ver. É a minha posição, entendeu? Minha posição pessoal. Perfeito. Prendam para ver. Não vai ter bolsonarista lá dando bom dia, boa tarde, boa noite, Bolsonaro. Não vai ter isso, mas nas ruas o negócio vai ferver. Vamos ter que esperar para ver, né? Silvio, deixa eu te perguntar uma coisa dentro desse mesmo escopo ainda. Eu não falo do 8 de janeiro. O 8 de janeiro é um absurdo. O 8 de janeiro é um absurdo. Aquilo lá foi uma bagunça, não tem nada a ver com golpe. Aquilo lá não tem nada a ver com golpe. Já não tinha mais como mobilizar tropa, ele já não tinha mais como assinar nada, ele que eu digo, o Bolsonaro. Então, o 8 de janeiro é porque eles têm que colocar alguma coisa como sendo, olha o que aconteceu depois de tudo isso. Tem a história e olha o que aconteceu depois da história. Então, não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando assim, o que eles estão dizendo aconteceu. Não era mais fácil chegar e falar assim, aconteceu mesmo por causa disso, aconteceu mesmo por causa disso, do que simplesmente falar, eu não tenho nada a ver com isso, não sei o quê. Não é uma forma... entendo que é político, mas o tribunal, embora seja político, ele é de justiça e ele prende. São dois aspectos aí. Primeiro que foi falado, sim, nesse aspecto de que aconteceu, tem a observância, como teve da Dilma com o general Vilas Boas, ela consultou o general a respeito do 142 também, você entendeu? Ele consultou. Isso é uma premissa, não é uma premissa, é uma obrigação, é uma atribuição do próprio presidente. Ele confronta todos os pareceres e tudo mais, né, para depois levar para o Congresso para poder fazer o negócio. O grande problema aí, professor, é que isso aconteceu, foi observado, só que desvirtuaram tudo. E outra, o processo começa no ano de 2021, que foi exatamente o primeiro ano do governo Bolsonaro. Quer dizer, já entrou no processo, a delação ela está colocando que, quando ele entrou, ele já estava programando um autogolpe. E quando aconteceu a tentativa do autogolpe, ele estava fora do país. E fora da presidência. E fora da presidência. Tanto é que a presidência do descondenado foi antecipada do dia 21, se não me engano, para o dia 6 ou 7. Você entendeu como é que é o negócio? Ele dia 6, porque ele já era presidente. O Renato acabou de falar onde ele estava. Ele estava em Araraquara, né? Numa visita de repente, uma visita repentina, um convite repentino do prefeito que é petista de Araraquara à época. Não sei se ainda o PT ainda é prefeito lá em Araraquara. Vai ser presidente do PT. Então, ele foi convidado assim, não estava na agenda, ele foi convidado de repente, né, para ir a Araraquara. E o próprio dirigente, né, o nosso querido ministro, né, estava em São Paulo, quer dizer, tudo organizado. Sem falar que as pessoas, muitos deles, nem chegaram à Praça dos Três Poderes, porque eles estavam acampados no quartel ali nas redondezas de Brasília. E aí o que aconteceu? O próprio Exército cometeu o que a gente chama de perfídia, que é traição. Você entendeu? É isso que aconteceu. Aquelas pessoas que estavam lá, incluindo uma parente minha, foi levada diretamente para o presídio. Foi levado diretamente para o presídio. Nem participar. Professor, não tem como. A coisa está mal feita e eles vão tentar. Sabe aquele lance do pau que nasce torto? Concordo plenamente. O pau nasceu torto, sim, e estão tentando endireitar. É isso que está sendo feito. Acho que mas é muito boa essa analogia, Silvio. O pau nasceu torto, eles precisam de ter uma reta para poder condenar, e eles estão pondo na reta as coisas que aconteceram. E aí fizeram uma narrativa para chegar até o 8 de janeiro. Eu acho que o 8 de janeiro é uma outra coisa. O 8 de janeiro foi uma balbúrdia, quem quebrou tem que ser punido, enfim.
mas isso não tem nada a ver com o golpe. Isso é uma besteira total. O 8 de janeiro é uma besteira total. Agora, os anteriores, eles têm que se explicar. Então, eu gostaria muito que tivesse um julgamento real para que se explicasse. Por que fizeram isso? Justiça não vai ter, professor. Vai ter justiça. Não terá justiça. Vai ter justiçamento. Mas eu quero continuar só um pouquinho com o Silvio ainda, o Renato, para perguntar para ele... Professor, a nossa produção está passando um tempo aqui. O senhor está conseguindo ver o tempo ou não? Não, você quer que eu termine? Já terminamos já. Vamos só fazer uma rodada para dizer como é que está a coisa aí nos Estados Unidos com o nosso amigo Alexandre de Moraes. Porque diz que o Hubble e o Trump tá entrando com uma ação contra ele. O que acontece é o seguinte, eu acompanho também os noticiários brasileiros, né, e tem aí essa versão de que a AGU, né, vai colocar o Bessias, lembra do Bessias? O Bessias para representar o Xandão, porque ele obviamente ele não quer pisar em território americano, porque uma vez que, né, seja condenado, porque ele tá acionado, mas a pessoa física dele, é a pessoa... não é o governo brasileiro. Não, ele está como um justice, sim. Ele está como... Mas não é a pessoa, não é a relação, cargo. Não é o cargo. É a pessoa dele, é a pessoa física dele que tá... os caras, os advogados... Aqui também os advogados são bons, né? Ainda mais nesse sentido, né? Os caras mediram tudo direitinho... E o Xandão caiu na armadilha, e ele vai ter que se defender. Então, esse negócio da AGU não pode, porque não é... lembrei. A expressão não é um negócio de Estado para Estado. Você entendeu? Então, o Bessias não pode defender. Ele tem que designar ou presencialmente ou uma pessoa que o represente aqui, um advogado aqui dos Estados Unidos para defendê-lo. Tá? E aí... Professor, eu não sei não, mas já tivemos aí o efeito aí do procurador lá do Tribunal Penal Internacional, né, que o próprio Trump já sancionou a pessoa dele, não foi o tribunal que ele sancionou. Ele sancionou o juiz, né, o procurador lá, o juiz, sei lá o que seja, né, de cabo a rabo, o guarda-chuva que ele acobertava todo mundo, família... Policiais, esses policiais federais aí do Brasil também são outros que, né, podem colher todo desse fruto que vem dessa árvore maligna aí. Então não é um caso muito fácil, ele tem que se defender aqui pessoalmente ou representado. Se ele não tiver ninguém para representar e por um acaso perder, né, a ação, ele vai ter aí sérios efeitos, porque ele está mexendo com a primeira emenda americana. E isso é um negócio muito grave, sério, né? Muito sério aqui nos Estados Unidos, a ponto de o J.D. Vance, que é o vice-presidente, ele foi até o Fórum de Segurança e Liberdade na Europa, falou para o Parlamento Europeu e apontou o dedo, que o inimigo não é a China, não é a Rússia, sabe? O inimigo... Vocês estão localizando ele errado. O inimigo que vocês estão vendo são os seus próprios patriotas, o seu próprio povo sancionando eles a liberdade de expressão. Esse é o inimigo. Então, vocês têm que recalibrar a sua visão sobre esse negócio de sancionamento, né, sobre o free speech, ou seja, sobre a liberdade de expressão. Então, ele apontou que aqueles governos que não acompanhar a premissa da América da liberdade de expressão estarão, sim, sendo condenados a, né, serem sancionados pelas regras americanas. Então, esse é o grande risco, que não é essa coisa que está aí no Supremo fazendo. O grande problema é que isso aí pode acarretar em efeitos ao próprio Brasil, viu, professor? Com certeza, o que é muito grave. Tanto é que já saiu, ele já pediu também, né, para o próprio Zuckerberg, com a Meta, né, que seja o WhatsApp e tudo mais. Ele fez os mesmos pedidos no dia 17 agora, professor. Ele está realmente apostando muito alto nesse sentido, que pode prejudicar o povo brasileiro. Verdade. O Renatão, me diz uma coisa. O Xandão saiu do Twitter. Pediu baixa do Twitter.
e multou em 100 mil reais por dia o X, porque não bloqueou a conta, não deu os dados do Alan dos Santos. Eles responderam, nós não temos dado de quem tem conta aqui, nós não temos cadastro dos dados deles. E ele, então, está multando, desde outubro até hoje, 100 mil reais por dia, que dá 8 milhões de reais de multa, porque não entregaram os nomes, os dados do Alan dos Santos. Onde é que vai dar isso, Renatão? Olha, professor, é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem, vocês não, porque vocês são bastante urbanos, mas eu fiquei até 12 anos na roça, e meu pai fazia um negócio de pescar, eu não sei o nome agora, de taquara, que o peixe entra, meu amigo, mas depois que ele entra, ele não consegue voltar. Tá entendendo? E a gente sabe. É uma armadilha. É uma armadilha, mas tem um nome próprio, o peixe, você pôs ali, não é tarrafa, você põe ali, o peixe, mas depois ele não consegue voltar. E a gente sabe que nenhuma pessoa humana é infalível. Não é o Xandão que tudo que ele faz, né, Silvio? É certinho, é absoluto. Ele tem um viés de ditador, de autoritário. Como o Silvio falou, armaram para ele direitinho, aí ele foi na onda, mexeu-se em interesse de empresas americanas com a emenda da Constituição norte-americana. Primeira emenda. É a primeira. Então, não é que a justiça daqui vai interferir na justiça de lá, mas você lembra que no Lava Jato, se tem empresa brasileira como a Petrobras, ela caiu aí na rede e teve que fazer acerto na justiça americana. Pagou, está pagando ainda. Você está entendendo? Petrobras, teve que fazer. Não, é a empresa brasileira, mas e daí que é a empresa brasileira? Ela tem interesse, inclusive, na Bolsa Americana? Opa! Foi feito no mundo inteiro e aqui dança. Aí, eu quero falar, eles entraram de muito a fundo nessa tarrafa, tem como voltar, nem que ele queira. Então, ele comprou uma briga tão grande com o Elon Musk, que depois na minha despedida, que eu vou falar alguma coisinha sobre o que o Elon Musk descobriu agora nos Estados Unidos, então, ele não tem como voltar. Então, vai comprando a briga, multa, e saiu. Aí a UOL, a imprensa do esquema, já foi lá falar, não, foi ele que se excluiu. Muito bom, que coincidência. Porque já estava há mais de um ano sem postar. Por que não saiu há mais de um ano? Foi logo depois da denúncia, logo depois que foi indiciado pela justiça americana, que precisa até agora, a AGU vir falar que vai defender, o Silvio está falando que não é, porque a AGU é a Advocacia Geral da União. É da União, seria defender todo, mas que tivesse uma acusação falsa contra um ministro, é que eu entendo, vamos lá. Do jeito que está, não. Você está entendendo? Então, ele não tem como voltar. E por que não saiu há um ano? Foi sair logo agora? E só falta aí o Musk vir aqui e desmentir. Não, foi nós que excluímos. Não sei se tem jeito de mostrar isso. Ele fala que ele se excluiu. Coincidência, um dia depois da denúncia, um dia depois ele está todo enrolado na própria justiça americana, porque foi o Silvio que falou, parece que já vendeu imóvel lá, mandou tirar recurso também do BTG americano, então ele sabe aonde a água já está batendo. O BTG é o Pactual, ele é um banco brasileiro, entendeu? E o que acontece é que quem tem apartamento em Key Biscayne é o amoroso. Sim. Esse aí... Bom, tudo ali, né? O nosso grilo falante, né? Que a consciência está dizendo, vamos acabar. Vamos acabar. Horário. Para a gente acabar, Renato, você falou que queria fechar com alguma coisa, por favor, fique à vontade, se despeça da nossa audiência. Eu acho que pode ser uma bela pauta para a nossa próxima sexta-feira, porque o Silvio deve ter visto isso aí também, o Musk saiu ontem na imprensa brasileira, que ele descobriu mais de 200 mil pessoas com mais de 200 anos aí nos Estados Unidos recebendo a Previdência. Eu ia colocar isso na pauta, mas a gente não teve tempo hoje. Não, mas eu acho que é interessante a gente colocar isso aí. Tem 3 milhões e 500... Não, rapidinho. 3 milhões e 500 mil pessoas que recebem aqui a pensão de aposentadoria, professor. De 129 a 160 anos. Mas porque eles são longevos. Exato. Qual é o problema? Aí de 160 a 200 anos, tem 3 milhões e 200 mil. Como?
Você não sabe, não. De vez em quando não aparecem umas múmias por aí, de repente ainda estão Olha só. nos Estados Unidos. Aí, eu quero... Nós precisamos fechar, Renatão. Diga. Só quero fazer um paralelo, porque se for investigar essa previdência nossa, que sempre aparece deficitária, aqui, além de defuntos, nós vamos ter gente aí com 490 anos, não vai ter com mais de 500, porque o Brasil não foi descoberto. Teria sido, né? Não teria sido descoberto ainda. Mas vai ter gente aqui com 400 anos, 450, na previdência do país, meu amigo. Além dos mortos, aí, né? Só lembrando então, só para encerrar. Boa tarde para eu passar para o Silvio também fechar. Boa tarde, aí foi um prazer, até sexta. Rapidinho, aqui na anistia de 79, lá, 80, sei lá e tal, o próprio, 73, né? Foi a anistia? Foi 73, né? 73. 79, não é? 79? 79. Então, o descondenado, ele recebe até hoje aquele prêmio da anistia mensal de 10 mil, agora atualizado de R$10.500. Ele foi anistiado, e aí, sabe? Aí fica a pergunta, por que não da anistia? Ele recebe ainda a anistia. Muito bem, sexta-feira que vem a gente está de volta aí para mais um X da Questão. Obrigado, professor Renatão. Jefferson, um abraço. Aqui está 30 graus, viu, professor? Ótimo, muito calor, muito calor. Realmente foi muito bom o programa. Só para não dizer que eu não falei nada no final, não sei se vocês sabem, mas o Capitão Lamarca, ele não só recebeu a eliminação dos crimes dele, né? A anistia, como ele foi promovido. Hoje ele é general, viu? Hoje ele é general e recebe como general. Olha aí. Esse é o Brasil, você entendeu? Esse é o Brasil. Bom, para encerrar agora, Jeff, porque tem um sobrinho neto, um vereador sobrinho neto da Dilma em Belo Horizonte, que quer tirar o nome do Costa e Silva de uma ruazinha lá de Belo Horizonte, passar para nome da mulher do filme lá ainda estou aqui, esqueci o nome da Eunice. É Eunice. Ok, vamos ter que encerrar. Renato, muito obrigado. Silvio, muito obrigado. Jefferson, muito obrigado aí pela condução aí nos bastidores. Estouramos aí 2 minutinhos do teu tempo. Até que não foi muito, a gente já estourou mais outras vezes. Se o eu estivesse aqui, ia estourar. Nossos espectadores aí, uma boa tarde a todos. E a semana que vem a gente volta com novas notícias. Um abraço, tchau, tchau.